Carlos Drummond de Andrade nasceu em 1902 na cidade de Itabira, Minas Gerais, cidade que teve grande influência em suas obras. Pelo conjunto de obras e pela peculiaridade na hora de escrever, é considerado um dos principais representantes da obra literária do século XX. Iniciou seus estudos em Belo Horizonte, no Colégio Arnaldo, e posteriormente em Nova Friburgo, junto com os jesuítas, no Colégio Anchieta. Formou-se em farmácia pela Universidade Federal de Minas Gerais e, junto com colegas, fundou a Revista, que foi um jornal onde ele difundiu e divulgou o modernismo no Brasil. Em 1925, então, casou-se com Dolores Dutra, com quem teve 2 filhos. Carlos Flávio, que não vingou e durou apenas meia hora, e que o autor dedicou o poema O que Viveu Meia Hora, e Maria Julieta Drummond de Andrade. Seus poemas abordam temas do dia a dia com uma boa dose de ironia e pessimismo. É possível ainda observar uma nítida ligação com meios politizados e sua obra. Os principais temas abordados por Drummond são o conflito social, a família e os amigos, a existência humana, a visão sarcástica do mundo e das pessoas e a lembrança da terra natal. Drummond morreu em 17 de agosto de 1987, 12 dias após a morte da sua filha única, Maria Julieta. O gênero lírico tem como sua principal característica a subjetividade, onde o autor revela suas impressões, extravasando sentimentos e emoções através da expressão verbal, rítmica e melodiosa. Cultuado desde a antiguidade, o gênero era representado pelo canto, acompanhado de um instrumento chamado lira, que era um instrumento de corda mais famoso da época, daí o nome gênero lírico, vem da lira. Com o avanço do gênero é possível identificar a maior participação do eu lírico, ou seja, a voz do autor na obra. Bolero de Ravel. A alma ativa e obcecada enrola-se infinitamente numa espiral de desejo e melancolia. Infinita infinitamente, as mãos não tocam jamais o aéreo objeto, esquivam ondulação evanescente. Os olhos magnetizados escutam e no círculo ardente nossa vida para sempre está presa. Os tambores abafam a morte do imperador. Bolero de Ravel é uma obra instrumental que mantém um ritmo inalterado, dando uma sensação de monotonia. No poema, Drummond faz referência à obra, sendo notável a intertextualidade principalmente no título, no ritmo inalterável e na melodia repetitiva. Usando essa referência, o autor demonstra sentimentos de descrença em uma melhoria. Isso se dava devido ao contexto histórico no qual o Brasil se encontrava, que era a ditadura militar, onde o governo era totalitarista e opressor. A possessão do mundo. Os homens célebres visitam a cidade obrigatoriamente, exaltam a paisagem. Alguns se arriscaram no mangue, outros se limitaram ao pão de açúcar. Mas somente Georges Duhamel passou a manhã inteira no meu quintal, ou antes no quintal vizinho. Ao meu quintal, sentado na pedra, espiando os mamoeiros, conversava com um eminente neurologista. Houve uma hora em que ele se levantou, em meio à erudita dissertação científica, e ia talvez confiar a mensagem da Europa aos corações cativos da jovem América, mas apontou apenas para a vertical e pediu uma fruta amarela. Nesse poema, Carlos Drummond faz ironia com o escritor francês Georges Duhamel, esse que foi sempre ligado à parte do coração do ser humano em meio ao grande período de desenvolvimento científico que ocorria no mundo. A ironia acontece quando ele, ao invés de fazer grandes pesquisas científicas, fica observando um mamoeiro. Então, o Bolero de Ravel apresenta estrofes livres, onde a preocupação maior é com o conteúdo. O ritmo, por ter versos livres, apresenta a arritmia, no qual não há alteração uniforme de sílabas tônicas ou de metrificação em rima. E a única rima que tem é pobre e emparelhada. Os ombros suportam o mundo. Carlos Drummond de Andrade. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus, tempo de absoluta depuração, tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil, e os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o trabalho rude, e o coração está seco. Em vão mulheres batem a porta, não abrirás, ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas, na sombra de teus olhos resplandecem enormes. És, todo certeza, já não sabes sofrer, e nada esperas de teus amigos. Pouco importa, vem a velhice, que é a velhice?
Teus ombros suportam o mundo, e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue, e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, preferiam morrer. Chega um tempo em que não adianta morrer. Chega um tempo em que a vida é uma ordem, a vida apenas, sem mistificação. No primeiro verso a gente percebe que com experiência de vida, o homem ele não se sente, não fica mais surpreso com nada, tanto que não se diz mais meu Deus. E essa experiência de vida faz ele deixar de lado os sentimentos, achando que está acima deles, achando que os sentimentos são inúteis, como fala no resto da primeira estrofe. Na segunda estrofe, a gente percebe mais um homem com tanta experiência de vida vivendo uma vida mais monótona, uma vida mais mecânica, não ligando mais para a morte, nem temendo nada. A gente percebe que Carlos Drummond de Andrade é do modernismo, então ele concentra mais a sua escrita no entendimento do texto, do conteúdo que está no texto, não em metrificação, em rimas e em estrofes marcadas. A noite dissolve os homens. Carlos Drummond de Andrade. A noite desceu. Que noite! Já não enxergo meus irmãos, e nem tão pouco os rumores que outrora me perturbavam. A noite desceu. Nas casas, nas ruas onde se combate, nos campos desfalecidos, a noite espalhou o medo e a total incompreensão. A noite caiu, tremenda, sem esperança. Os suspiros acusam a presença negra que paralisa os guerreiros. E o amor não abre caminho na noite. A noite é mortal, completa, sem reticências. A noite dissolve os homens. Diz que é inútil sofrer. A noite dissolve as pátrias, apagou os almirantes cintilantes, nas suas fardas. A noite anoiteceu tudo, o mundo não tem remédio, os suicidas tinham razão. A aurora, entretanto, eu te diviso, ainda tímida, inexperiente das luzes que vais acender, e dos beijos que repartirás com todos os homens. Sob o úmido véu de raivas, queixas e humilhações, adivinho-te que sobes, vapor róseo, expulsão da treva noturna. O triste mundo fascista se decompõe ao contato de teus dedos, teus dedos frios, que ainda se modelaram, mas que avançam na escuridão, como um sinal verde peremptório. Minha fadiga encontrará em ti o seu termo, minha carne estremece na certeza de tua vinda. O suor é um óleo suave. As mãos dos sobreviventes se enlaçam. Os corpos adquirem uma fluidez, uma inocência, um perdão simples e macio. Havemos de amanhecer. O mundo se tinge com as tintas de antemão, e o sangue que escorre é doce, de tão necessário para colorir tuas pálidas faces. Aurora. Esse poema é um poema sociológico e político que foi escrito no início da Segunda Guerra Mundial, em 1940. Carlos Drummond de Andrade dedicou esse poema ao cantor Cândido Portinari, que sempre lutou contra o totalitarismo do Estado Novo aqui no Brasil. Esse poema foi escrito em torno de duas metáforas: da noite, que se refere à alienação dos povos, e da aurora, que se refere à paz e à compreensão da harmonia humana. O poema Boleiro de Ravel ele ganha significado exatamente na capacidade que o poeta tem de fazer um contraste entre a sua alma e os obstáculos que ele tem até alcançar a plenitude. Então ele fala sobre o barulho, sobre a distração, coisas que atrapalham ele a alcançar a plenitude da sua alma. O outro poema, que é o Sentimento del Mundo, ele fala sobre a vinda dos europeus para o Brasil e fala que muitos ficaram maravilhados com as belezas que tinham aqui, o pão de açúcar, os manguezais e tal. E tinha um deles que ficou sentado numa pedra observando um mamoeiro. Esse poema é uma crítica de Carlos Drummond para um pesquisador francês que tem como nome Duhamel. Ele era muito ligado nessa parte de pesquisa e o Carlos Drummond faz uma ironia com esse poema para ele. No poema Os Ombros Suportam o Mundo, o poeta faz relação exatamente com o período histórico vivido na época. E eles estavam passando pela Segunda Guerra Mundial, e então o poema faz críticas aos modos políticos e sociais que eram trabalhados naquela época.
O outro, que é A Noite Dissolve os Homens, ele é escrito sobre o sentimento, a beleza e o prazer de ser mulher e de ser vivo. A semelhança que os poemas têm entre si é que tanto no La Possessão do Mundo quanto no Os Ombros Sustentam o Mundo, os dois poemas foram muito influenciados pelo contexto histórico que o mundo estava passando. Um foi pela Segunda Guerra e o outro foi pela vinda dos europeus. Essa seria a diferença entre eles. Eles são semelhantes no contexto histórico, mas diferentes pelo período que estavam vivendo na criação deles. O outro, que é o Boleiro de Ravel e A Noite Dissolve os Homens, eles são semelhantes quando eles falam sobre sentimento, porque os dois falam sobre o sentimento e sobre a busca pelo poeta de se encontrar, mas eles são diferentes no ponto onde um valoriza mais a parte da mulher e o outro valoriza mais a parte da alma, onde o homem tem que buscar pela alma para alcançar sua plenitude e ignorar os obstáculos. Bem, acabamos de apresentar um trabalho sobre Carlos Drummond de Andrade, um importante representante do modernismo no século XX e um dos principais idealizadores da geração. É importante ressaltar que ele, apesar da sua famosa influência para a literatura brasileira, ele não iniciou seus estudos em letras, e sim em odontologia na Universidade Federal de Minas Gerais. E outra curiosidade também sobre o autor é que ele nem sempre foi um exemplo. E quando ele iniciou seus estudos, ele foi expulso de um internato por mau comportamento. Além disso, ele participou da tradução de letras da banda inglesa The Beatles. E além disso, a cidade de Itabira, que é famosa em suas obras, tem espalhado pela rua 44 poemas de sua autoria. Ou seja, ele tem grande influência na cidade e na literatura. Eu sei, eu falo 1, 2, 3 e... Carlos Drummond de Andrade veio a falecer no dia 17 de agosto de 1987, 12 dias após a morte da sua filha Maria Julieta. Essa morte foi dada devido à sua luta durante 2 anos contra um câncer. Ele também pediu que durante seu sepultamento não tivesse a presença de nenhuma coisa de caráter religioso, não fossem feitas orações, nem nada ligado a nenhuma religião, por conta de Carlos ser agnóstico. Ele acreditava em Deus, mas não acreditava numa religião fixa.